Olá, amoras, bem-vinda ao canal Conhecimento e Cura. Sou Lipa Barreto, sou terapeuta, taróloga e estou aqui para compartilhar com vocês conhecimento. Eu venho através de tudo que eu já estudei até hoje, trazer informações, falar de espiritualidade numa linguagem simples para que você possa entender sem nenhuma complicação, uma linguagem onde é fácil de entendimento. A espiritualidade, ela cada dia mais tem tido, né, uma importância para nós. Muitas pessoas, a maioria das pessoas hoje, busca entender, compreender como funciona a espiritualidade na vida dela. Não estamos aqui falando de nenhum cunho religioso, eu sou espiritualista livre, por isso venho abordar, através dessa linguagem simples, temas que são de relevância para te ajudar na evolução, nesse crescimento espiritual, nesse autoconhecimento. Vamos falar aqui de relacionamentos, vamos falar aqui dos nossos medos, das nossas frustrações, vamos falar de coisas que possa nos trazer mais clareza daquilo que era espiritualidade na verdade. Então, eu quero deixar aqui um pedido, que vocês comentem, que vocês deixem lá nos comentários quais temas que vocês gostariam que eu abordasse. Eu posso trazer tanto sobre as minhas experiências dentro da espiritualidade, como também alguns temas que diz respeito ao lado emocional, pois sou terapeuta, trabalho com a leitura corporal, uma terapia de psicanálise bastante interessante, e quero estar aqui para compartilhar e quero que vocês participem desse canal, né? Comentem, deixem o seu like, isso é muito importante para que o canal cresça. Vamos falar hoje um pouquinho sobre o medo. Quem aí não tem medo? Quem aí não viveu um grande medo, né? Às vezes a gente tem medo de avançar na vida, às vezes a gente tem medo de assumir um compromisso, às vezes a gente tem medo de fazer uma grande mudança, que seja ela profissional ou que seja dentro de um relacionamento. O medo, ele está arraigado na essência do ser humano, mas quando ele excede, né, quando ele sai daquele nível de normalidade, do normal ou do que é natural do ser humano, ele passa a ser uma trave, ele começa a nos impedir de caminhar, de buscar os nossos objetivos, né? O medo, ele vem, por exemplo, das nossas crenças, né? De tudo aquilo que a gente absorveu, de onde a gente viveu, da nossa família, da sociedade, da escola, e muitas vezes esse medo, ele vem das traumatizações, dos traumas vividos, principalmente na infância. Então, o medo, ele precisa ser compreendido, mas a gente precisa entender que ele é fundamental na nossa vida, no sentido de proteção. Se a gente não tivesse medo, talvez a gente colocasse a nossa vida o tempo todo em risco. Mas o medo, ele não pode ser, de forma alguma, algo que te impeça de fazer aquilo que você veio fazer. E aqui dentro desse assunto de espiritualidade, a gente pode falar de propósito de vida, de fé. E o medo, ele está ligado muitas vezes às crenças religiosas, à má informação sobre a espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade é porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, vivendo uma experiência na materialidade. Então, espiritualidade não tem a ver exatamente com fé ou com religião ou com crença. A espiritualidade é como eu me vejo um ser espiritual, sendo alma e matéria, né? Corpo e alma. Então, o medo, ele pode estar ligado apenas ao emocional. Ele necessariamente não tem que vir da espiritualidade. E quando a gente linka isso, quando a gente linka os nossos medos à espiritualidade, na verdade a gente trouxe crenças, né? A gente está acreditando naquilo que a gente não experienciou ou naquilo que a gente não tem como provar. Normalmente a gente acredita na ciência, normalmente a gente acredita naquilo que é palpável, mas o medo, ele pode ser como de uma criança que tem medo de um monstro.
que ele nunca viu. Não existe monstros, mas ele cria na psique dele esse medo. E aí ele vai buscando, a própria mente vai contando histórias ali, vai alimentando esse medo. O medo é uma grande ameaça para quem quer evoluir espiritualmente. E quando eu falo do medo, eu quero falar do medo de acreditar, por exemplo, em coisas que eu não posso provar. A ciência é muito interessante e não existe espiritualidade que não seja unida com a ciência. A gente sempre pode casar essas duas coisas perfeitamente, ciência e espiritualidade. Não precisa separar esses dois assuntos, mas normalmente através da sociedade, dessa manipulação de massa, muitas vezes nós confundimos, né, que a ciência não pode caminhar junto com a espiritualidade. O medo, ele pode trazer esse empecilho de você buscar mais a se compreender como um ser espiritual. Dentro do tarô, por exemplo, onde a gente estuda os arquétipos, o tarô, ele é espiritual, claro que ele é uma forma de a gente abordar a espiritualidade, mas ele também é uma ciência. Então, por exemplo, quando você joga um tarô para uma pessoa, você vai estar olhando ali o lado espiritual dela, mas você vai estar lendo, fazendo uma leitura através dos arquétipos, que mais futuramente a gente vai falar bastante aqui no canal sobre arquétipos. Então, eu quero assim, nesse primeiro momento, apenas que você comece a refletir que a espiritualidade ela pode caminhar junto com a ciência e que você primeiro tem que só se perceber como um ser espiritual, que você é muito mais do que essa matéria. E aí você vai compreender que às vezes aquele medo de buscar mais conhecimento, de entender o que é espiritualidade, está apenas naquilo que você acreditou, naquilo que foi ensinado a você, que foi passado para você desde a sua infância, né, de tudo que você ouviu. Então, se você separar a espiritualidade das informações religiosas, né, da fé, você vai entender que a espiritualidade, ela traz essa clareza sobre quem eu sou, essa conexão com o divino, com aquilo que nós temos de superior. Porque por mais que às vezes a pessoa não tenha uma fé em Deus, ela dê outros nomes a Deus, a fé está ali, ela existe, e ela sabe que existe alguma coisa muito maior do que apenas a materialidade. Então vamos falar de medo hoje apenas nesse contexto do medo de se perceber um ser espiritual, o medo que te impede de buscar esse conhecimento sobre espiritualidade. E eu gostaria que todos vocês que vão estar no futuro vendo esse vídeo, possam deixar seu comentário a respeito do que você gostaria de compreender dentro da espiritualidade. O que você gostaria que eu trouxesse aqui de assunto para te mostrar, né, para te ajudar a se compreender como um ser espiritual, vivendo na materialidade. E qual medo você tem? Que medo? Medo do sobrenatural, medo daquilo que não é palpável, medo do desencarne, que é a morte, medo de espíritos, medo dos fenômenos espirituais. De que você tem medo? Então hoje eu abordei o tema medo apenas para a gente pincelar rapidamente aqui sobre espiritualidade, que é o que o canal vai trazer para vocês. E toda semana eu quero estar trazendo algum vídeo relevante falando sobre espiritualidade e expansão de consciência, principalmente, já que o nosso canal é autoconhecimento e cura. Muito obrigada e a gente volta na próxima semana com um tema bem relevante e esclarecedor. É o que eu pretendo fazer aqui nesse canal, compartilhar conhecimento. E por isso eu gostaria que vocês deixassem os comentários. Muito obrigada e até o próximo vídeo.